Você já ouviu falar do inquérito do fim do mundo, conduzido no STF pelo ministro Alexandre de Moraes, que em tese seria vítima, investigador, julgador e o que mais necessário for no âmbito desse processo. Depois de amanhã, dia 6/4, vai ser julgado o habeas corpus do maior jornalista independente do Brasil e um dos maiores do mundo, que é investigado nesse inquérito do fim do mundo, que é o Alan dos Santos. E é importante que a gente saiba o que está em jogo, porque desse julgamento decorre uma série de presunções que estão colocando em xeque verdadeiramente não só toda a tradição jurídica brasileira, mas também a estabilidade e a segurança nas relações entre o Poder Judiciário e a população. Eu sou Eric Lins, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e deputado estadual, e quero conversar alguns minutos com você. O desespero mais profundo dos ministros do Supremo Tribunal Federal para conduzir um inquérito dessa maneira, indo contra tudo aquilo que se sempre aprendeu no direito, tudo aquilo que sempre foi aplicado nos tribunais, tem um motivo. São pessoas que estavam sempre acostumadas a uma participação direta e serem sempre ouvidos como uma autoridade incontestável, mesmo fora dos limites da jurisdição constitucional. Eles eram, inclusive, ouvidos, os ministros, por presidentes, fazendo participação direta em decisões que são eminentemente do Poder Executivo. Mas, atualmente, veja, o Poder Executivo tomou de volta para si as rédeas da execução das políticas públicas e não necessariamente ouvindo as opiniões dos ministros que não têm voto. Aliado a isso, eles passaram a ser fortemente criticados pelas decisões que não seguiam a boa doutrina e é tudo aquilo que a gente sempre aprendeu, como eu falei ainda há pouco. E isso deixou os ministros com o seu ego, com o seu sentimento extremamente sensibilizado. Isso aqui foi o que foi falado pelo ministro Barroso quando perguntaram para ele sobre essa crise. Ele disse o seguinte: a pergunta que me faço frequentemente é por que o STF está sob ataque? Por que está sofrendo esse momento de descrédito? Isso mexe com o ego dos ministros, especialmente de Barroso, que é uma pessoa que tem uma vaidade muito clara, que qualquer pessoa consegue perceber. Bem, o que eu acho é que está acontecendo é que há uma percepção em grande parte da sociedade, da imprensa brasileira, de que o STF é um obstáculo na luta contra a corrupção no Brasil. Bem, aqui talvez o ministro não tenha percebido que muitos dos políticos acusados de corrupção foram soltos por ações extremamente questionáveis do próprio Supremo Tribunal Federal, dentre eles o Lula. Então essa visão da sociedade faz muito sentido. E ele continua. Eles sentem que o Supremo frequentemente protege a elite corrupta. Sim, a sociedade sente isso, ministro Barroso. E também disse, uma corte que repetidas vezes toma decisões com as quais a sociedade não concorda e não entende, aí se tem um problema, porque a autoridade depende de confiança e credibilidade. Se você perde isso, a força é a única coisa que resta. O ministro diz que se não existe confiança nas ações do Supremo Tribunal Federal, ele não vai ter a legitimidade que se esperaria ter frente à sociedade. E talvez a força teria que ser usada para impor essas ações. O grande problema é que não é a força usada para impor ações justas e previstas na lei, mas ações que visam chegar aos objetivos sem seguir as regras do jogo, sem seguir aquilo que sempre foi pregado em todos os processos criminais e nas doutrinas e nos livros que todo mundo leu e que muitos desses ministros escreveram. As poucas coisas que se sabe desse inquérito do fim do mundo são documentos que foram entregues para a própria mídia. Isso é tudo que os advogados têm de acesso. Entretanto, Alan dos Santos segue com mandado de prisão decretado, com pedido de extradição decretado, pedido, na verdade, para os Estados Unidos,
com as suas redes sociais bloqueadas, inviabilizadas para manter o sustento de sua família e dos demais colaboradores do Terça Livre e suas contas bloqueadas. E vejam que as únicas coisas que esse inquérito proporcionou para que minimamente se saiba do que se trata é a indicação de alguns artigos, alguns dispositivos legais e dizerem que existe uma quadrilha, uma organização criminosa cujo objetivo é propagar fake news e descredibilizar instituições no Brasil. Um ataque à tripartição dos poderes ou coisa assim. Na verdade, eles citam alguns artigos, mas não descrevem a forma com que essa organização criminosa funcionaria, quem a integra, quais são seus objetivos. Diz apenas os números dos artigos. Isso é completamente absurdo, porque isso impossibilita qualquer tipo de defesa. Uma coisa muita gente concorda, é que quando esse inquérito foi feito, eles nem sabiam por qual motivo conseguiriam calar o Alan dos Santos ou prender o Alan dos Santos ou quaisquer das outras pessoas envolvidas, sejam elas quem forem. Mas eles emitiram uma série de mandados de busca e apreensão, investigação e quebras de sigilo com o objetivo de buscar alguma coisa que eles pudessem usar posteriormente. Esse inquérito, ele tinha o objetivo de pescar coisas que eles não sabiam o que seriam, mas imaginavam que poderiam achar se eles quebrassem sigilos ou fizessem mandados de busca e apreensão de documentos eletrônicos. Isso é absolutamente inviável dentro do direito, essa pesca de provas. Isso não existe. Portanto, o Alan dos Santos ele está sendo efetivamente uma vítima e está sendo usado para fazer com que outras pessoas tenham medo de denunciar, reclamar e criticar. Na verdade, ninguém está criticando o Supremo Tribunal Federal. As pessoas criticam os ministros, as pessoas que ocupam essas funções. E, na verdade, os criticam por causa dos atos que eles têm cometido. Eu julgo que vá completamente contrário ao que a dignidade do cargo exige. Os comportamentos não estão condizentes com a dignidade do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nessa sexta-feira vai terminar o julgamento do habeas corpus do Alan dos Santos. E é muito importante que a população brasileira tenha o alento de ver que alguns dos ministros tenham um bom senso de conceder esse habeas corpus para estabelecer um contraditório às ações abusivas de alguns deles, ou da grande maioria deles. E eu quero trazer para vocês, finalizando, uma reflexão. Imagine o tempo da escravidão, uma situação hegemônica, na qual as pessoas que eram oprimidas, no caso os escravos, não viam uma condição de alterar a sua realidade. Isso era o que acontecia na época da escravidão no Brasil. E você imagina uma situação em que alguns negros perceberam que dali a 3 dias iam ter poucos seguranças na fazenda. Eles se reúnem na senzala à noite e falam: daqui a 3 dias vamos nos rebelar e vamos conseguir a nossa liberdade. Avisa na outra senzala. O cara vai na outra senzala no dia seguinte e fala: daqui a 2 dias nós vamos nos rebelar e vamos conseguir a nossa liberdade. Avisa lá na cozinha, na casa grande. Ele ia e falava na cozinha: amanhã nós vamos nos rebelar e conseguir a nossa liberdade. Nós vamos matar as pessoas que nos escravizam. A mucama, que trabalhava na cozinha, tinha uma vida tranquila e se achava até mesmo amiga da Sinhá, um tipo de síndrome de Estocolmo. Fala para a Sinhá: Sinhá, tô preocupada com a Sinhá, se protege porque vai haver uma revolta e eu gosto muito da Sinhá e das crianças. A Sinhá, que não era amiga da mucama, ela avisa o dono da fazenda, que pega 2 negros e os usa como exemplo. Coloca ele no pau e chicoteia praticamente até a morte, na frente de todos os demais. Todos eles olhando aquilo, aquela tortura degradante, ficam com medo, se retraem novamente à sua individualidade, vão viver suas vidas por mais alguns anos sem qualquer
incentivo a fazer uma revolução, sem qualquer incentivo a ter uma atitude coletiva em prol de todos. Era uma situação hegemônica, ninguém via como alterar, alguns viram uma possibilidade, pensaram em como alterar essa situação. As pessoas que dominavam o sistema agem de forma extremamente violenta para gerar medo, de forma que todos se retraiam à sua individualidade e se calem. Agora, olhem a situação hoje. Um Supremo Tribunal Federal, cujos ministros têm atitudes totalmente contrárias ao que se espera, de forma inclusive abusiva, junto com o Senado Federal, calado e praticamente fazendo joguinho de comadre com o Supremo Tribunal Federal. É uma situação hegemônica na qual nós brasileiros não conseguimos ver uma situação de saída, pelo menos não a curto prazo. Mas alguns indivíduos se atrevem a questionar esses ministros e apontar essas medidas abusivas, e essas medidas abusivas que começam a chegar ao grande público incomodam profundamente os ministros, que automaticamente agem de forma violenta, prendendo parlamentares, prendendo jornalistas, fazendo inquéritos sem o devido direito à ampla defesa, indo contrário a todas as disposições legais que sempre vigoraram no país e gerando medo na população para que as pessoas pensem: se essas pessoas conhecidas foram presas de forma tão intransigente e ilegal, imagina eu se falar alguma coisa. É a maneira que eles têm também de fazer com que a população brasileira se retraia na sua individualidade e vá viver as suas vidas calados, para que eles possam continuar agindo da forma como sempre agiram, sem serem questionados. É uma situação hegemônica, Supremo Tribunal Federal e Senado praticamente fazendo ping-pong e joguinho de Maria, em que algumas pessoas tentam alterar, são subjugadas pela violência para fazer com que a sociedade se cale. Mesma coisa da situação hegemônica da escravidão. O comportamento é sempre o mesmo que os donos da situação fazem. E é importante que toda a sociedade brasileira saiba o que está em jogo nesse julgamento de sexta-feira. Porque o Alan é só mais uma pessoa que está sendo usada como exemplo para nos fazer calar.